E ainda dentro desse negócio tem uma linha que talvez seja interessante até para vocês, que é a marca Electro-Voice, que é toda a parte de sonorização, microfones, caixas de som, amplificadores, para uso especialmente profissional, tá? Você tá brincando tanto para bandas de música, por exemplo, como também para aplicação em estádios, não, em casas de show. Você inventou isso agora, Carlos. Pixel Redondo. Oferecimento Accenture. Com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um Pixel Redondo. Dessa vez nós vamos entrar num mercado um pouco diferente do que a gente está habituado. E acho que o legal do Pixel é justamente isso, a gente poder mostrar que tem tecnologia em áreas que às vezes a gente nem olha tanto assim. E às vezes são áreas extremamente óbvias que tem tecnologia, sim, mas que a gente esquece. Até uma tecnologia primária ali, né, do nosso dia a dia. E é por isso que a gente trouxe aqui hoje para conversar com a gente o Carlos Abdala da Bosch. Carlos, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, obrigado aí, Mauri e Tato, pela oportunidade de estar hoje com vocês aqui. Sensacional. Esse papo. Antes da gente começar aqui nossa conversa, só quero lembrar aos nossos queridos ouvintes que o Pixel Redondo chega a você graças ao oferecimento da Accenture. Tem um detalhe importante, Tato. Está aberto o programa Masters da Accenture, ou seja, se você quer ser trainee em uma das maiores empresas do mercado de tecnologia, uma das melhores empresas para se trabalhar. 5 melhores. É isso aí, tá na quinta posição, é isso mesmo. As inscrições vão até o dia 18 de novembro, o link tá aqui embaixo. Se você ainda não está, né, na universidade ou já saiu da universidade, essa vaga aí pode não necessariamente ser para você, então compartilha com seus amiguinhos. Dá uma olhada no link de descrição que explica exatamente o que eles estão procurando, quem eles estão procurando para agregar a massa criativa da Accenture. Exatamente. Carlos, me conta um pouquinho da sua história, queria entender como foi a sua jornada, fala um pouquinho da sua formação, conta pra gente. Sem dúvida, o maior prazer. Então, rapaz, a minha jornada foi bem interessante. Eu me formei em análise de sistemas. Olha só. Da minha graduação na área de TI. Que legal. E eu entrei na Bosch como estagiário na área de TI. Olha, que legal. E logo no começo, eu sempre falo, né, quando eu tô batendo papo com algumas pessoas, falando justamente sobre a trajetória profissional, eu vi a TI, isso eu tô falando, gente, há quase 35 anos atrás, tá? Sim. Então já faz um longo tempo aí. Trainee era uma área, assim, as pessoas muito introspectivas, né? Era essa relação homem-máquina. Você só entrava na sala de TI, era só barulho do pessoal digitando, mas pouco se conversava. Eu era meio um bicho estranho ali, eu falava, porque eu gostava de bater papo, sempre gostei de me relacionamento com gente e tal. Sim. E aí, por conta dessa característica, surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho naquela época de consultoria de TI para os clientes da Bosch. Olha que legal. E por conta disso, eu me aproximei da área comercial. Sim. E aí eu comecei a desenvolver outras habilidades que iam além da habilidade técnica na área de tecnologia de informação, né? Que legal. E aí surgiram oportunidades, eu fui para a área comercial, fiz consultoria, depois trabalhei na área de melhoria de processos, trabalhei em RH e efetivamente como responsável pela área de comunicação, marketing corporativo e relações institucionais desde meados dos anos 2000. É muito curioso isso, Carlos, que você está dizendo, né, da sua jornada, porque eu acho que é a quinta ou sexta pessoa que vem aqui para nosso bate-papo de empresas completamente diferentes que vieram da área de TI e que depois chegaram no marketing, né? Chegaram no produto. Então, de repente, foi uma geração, né, que fomentou aí, uma geração que foi toda preparada e que hoje está assumindo cargos de liderança na área de produto, na área de marketing. É muito legal isso. Sim, é bem interessante. E isso é uma prova que é a seguinte, né? Não é porque você formou-se numa determinada área que você vai ter que trabalhar naquela área pelo resto da sua vida. Exatamente. Né? Novas habilidades, novos conhecimentos você vai adquirindo ao longo da jornada e também vendo que você tem habilidades e vocação para outras tarefas, outras atividades que não aquela que você pensou quando você era estudante apenas. Exatamente, vai agregando, né? Você pega um conhecimento e isso acaba direcionando para outra área e isso só vai agregando e deixando você um profissional mais completo com o passar do tempo, né? Isso aí. Muito legal, muito legal mesmo. E hoje a Bosch, ela... Conta um pouquinho da história dela. Ela é uma empresa que chegou no Brasil quando? É uma empresa brasileira? Onde está sediada? Fala um pouquinho pra gente. A Bosch é uma empresa de origem alemã, né? No mundo ela já está quase chegando perto dos 140 anos. Ela foi fundada em 1886 pelo Robert Bosch, né? Que é o fundador, um visionário na época, um engenheiro. E aí, desde aquela época, na metade do século passado, a primeira metade do século passado, ele já pensava numa expansão da organização para fora das fronteiras da Alemanha. Então, aqui no Brasil, nós estamos desde 1954. Quer dizer, praticamente aí mais de 65 anos de presença no Brasil, é um tempo bem grande.
A sede da empresa fica em Campinas, para toda a América Latina, mas a gente tem unidades também lá no Paraná, em Santa Catarina, e no estado de São Paulo e fora de Campinas também temos outras localidades. Entendi. E hoje a Bosch, ela faz diversos tipos de produto, mas na sua origem já era ferramenta de modo geral? Então, é interessante. A Bosch atua em vários setores, né? Mas o setor mais predominante é o setor de autopeças, né? Então a Bosch fornece peças para automóveis, veículos comerciais, off-road, mas ferramentas elétricas é um outro negócio da empresa e tem outros também que a gente pode bater um papo aqui e conversar ao longo da nossa... Olha só. É curioso porque quando tem uma empresa assim como a Bosch que trabalha desde, como vocês levantaram a bola, desde ferramenta que é para o consumidor, né, até desenvolvendo tecnologias para a indústria 4.0, blá, blá, blá. O que fica aparente é a relação que o consumidor, o produto B2C, né? O produto que o consumidor tem, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história minha com a Bosch. Eu posso contar a história que eu tenho com a furadeira que meu pai me deu, sabe? Ou com uma parafusada. A relação que eu vou ter é com um produto do consumidor. Raramente eu acho que a pessoa vai chegar, se você tiver numa roda de churrasco, por exemplo, falar, trabalho na Bosch, sabe quando você chega numa nova roda de pessoas? Sem dúvida. Que alguém vai chegar e falar, putz, que legal aquela peça que vocês fizeram pra tal veículo. ABS, pra carro. Eu aposto que, assim, essa percepção dos produtos B2B, pelo menos pra maior parte das pessoas, ela é meio que invisível, né? Porque é um trabalho muito mais de criar o awareness, né? Criar o conhecimento e impactar as empresas e os profissionais que vão ser os decisores de compra das empresas, do que, sei lá, ninguém precisa saber, sei lá, um motor que um avião usa... Para o usuário final. Para o usuário final é jogar dinheiro fora, sem você tentar dúvida. Comunicar isso para ele. É isso aí. Por isso que a gente faz um trabalho muito forte de marca, né? Porque a marca ela é dominante em todos os negócios da empresa, quer dizer, independente do setor onde a gente estiver atuando, a marca é sempre Bosch, não tem outra marca, né? Tem alguns negócios que tem alguma marca alternativa que pertence ao grupo, mas dominante é a marca Bosch. E aí você falou corretíssimo, Tato, o produto, aquele que está próximo do consumidor final é aquele que gera o awareness no consumidor final daquela empresa. Pois, ferramentas elétricas é muito comum. Você vai no home center, você vai no varejo, você vê as ferramentas ali nas prateleiras, então você associa a Bosch com ferramentas. Mas a Bosch tem outros negócios que vão além de ferramentas. Você pode contar pra gente um pouquinho desses negócios? Sim. Eu estava dizendo para você no início, né? Autopeças é o principal, eu acho que é um dos mais tradicionais. Você me pegou muito de surpresa com autopeças, tá? Eu tô chocado. Mauri talvez demore até o final do programa para fazer uma próxima pergunta. Vou ficar na autopeça. É bacana, porque em autopeças a gente atua em duas frentes. Vendas direto para a montadora, para montagem dos veículos novos e também no mercado de reposição, que é aquele carro que precisa fazer manutenção, vai para a oficina, precisa trocar peças. E essas autopeças são muito amplas. A gente tem lá sistemas de segurança, sistemas de alimentação de motor, sistemas de freios, sistemas de conveniência. Então, assim, essa é uma gama gigante de produtos ligados à parte automotiva. Agora a gente fala mais ligado à mobilidade, né? Porque automotivo era mais no passado, agora a mobilidade é um contexto mais amplo. Outro setor que a gente atua é o de bens de consumo, onde se insere ferramentas elétricas, que vocês estavam comentando. Fica dentro do setor de bens de consumo. Ferramentas elétricas, embora elas estão voltadas mais até para o âmbito profissional ou industrial, mas você tem ferramentas que o pessoal usa em casa, né? No do it yourself, que a gente chama, você tem lá sua furadeira, sua parafusadeira e outras ferramentas que do dia a dia você usa em casa. Confesso que eu sou um homem muito mais completo depois que comprei minha parafusadeira. Passou a fazer o serviço. Nossa senhora! Olha só, macho alfa provedor, aquela coisa assim. A gente, pra ser sincero, a maior parte dos nossos kits de ferramentas a gente divide, porque é o da empresa, e aí quando alguém precisa, vai atrás da tal. Mas eu admito que parte de mim deseja montar um próprio kit pra não ter que sair de casa quando precisar de uma furadeira. Mas eu acho que a questão... Eu vou falar que eu descobri um produto de vocês que não existe um jeito não vulgar de falar isso. Então eu vou ser vulgar. Você me perdoa, cara. Por favor, fica à vontade. Mas que quando eu descobri, me caiu
da bunda. Pode blipar, gente, na edição, blipa, fica mais charmoso. Eu quero ver como o pessoal da Janela de Libras vai fazer isso. Vai, isso aí. Isso vai ser um trabalho. Mas é que sexta-feira agora, não, na quinta-feira passada, eu ia vir pra uma gravação aqui no estúdio, porém, entretanto, toda vez eu tô numa reforma ali em casa. E aí, o marceneiro e a equipe deles, assim, super bacanas e tal, começar a instalação finalmente. Faz 1 ano que eu tô montando apartamento. Mas pouco assim, mas assim... É porque é um apartamento de 1.000 metros quadrados, com assim, certeza. é gigante. Com certeza não. Com certeza não. O apartamento é desse estúdio, assim. E aí... É um apartamento estúdio. É um apartamento estúdio, exatamente. Apartamento estúdio. E assim, brincadeiras à parte, a gente tava lá, e aí eu falei, putz, ao invés de só abrir a porta e tal, né, e depois vir dar um check, porque eles, na verdade, estavam lá pra começar a montar a parte, que depois ia vir o pessoal da pedra, tal, finalizar. Não vou ficar me explicando aqui, contando pra vocês o processo. Mas o ponto é o seguinte, ele foi instalar o armário na parede, e aí me fez aprender que existe um produto de vocês que poderia ter me salvado na situação. Furou o cano. Porque ele furou o cano. E eu tô Ele já captou, É lógico. Mas me veio um jato d'água na cara do prestador que eu fiquei com dó dele. Porque eu estou no térreo. Então a pressão da água... Você imagina. Pai do céu. E aí, no final de semana, putz, beleza, fui lá, fiz o registro, falei com o pessoal do zelador, tal, o pessoal do empreiteiro, foi lá, tal. Até o final de semana, até hoje, eles já resolveram, ainda bem que pegou de raspão, pegou num cotovelo, então foi só substituir o cotovelo, foi trocar o cotovelo e deu tudo certo. E aí, no final de semana, tava na casa daquele amigo que eu tava comentando antes da gravação com você, que tá na Alemanha, e aí ele falou assim... Tem um leitor da Bosch. Isso. Que se você coloca na parede, ele te indica onde tem tubulação de gás, aonde passa a rede elétrica, e tem modelos que pegam até cano d'água. É um detector. Aí eu falei, caramba, como que o marceneiro não sabe disso? Porque eu não sabia, tudo bem, o marceneiro... Aí deveria ser um instrumento de trabalho dele, né? Porque a hora que ele vai instalar um móvel, por exemplo, antes de fazer a furação na parede, aplica esse detector. Especialmente em ambiente frio, como cozinha, banheiros e tal, né? Onde você tem risco de ter um cano atrás da parede ali, e aí causa esse incidente, prejuízo, atrasa a obra. Sim. Então, use as ferramentas certas. Não, exatamente, faz toda a diferença. A gente cortou, né? Você estava explicando as áreas. Eu cortei, desculpa. Não, mas tranquilo. Mas se você me permitir, eu vou complementar. Então, ferramentas está dentro do contexto de bens de consumo. Nós temos dentro de bens de consumo também a linha de eletrodomésticos. Só que aqui no Brasil a gente não atua mais nesse segmento, mas a linha branca que a gente chama. É verdade. Refrigeradores, freezers, cooktops, fogões, até equipamentos de menor porte, como cafeteiras, por exemplo. Tinha lava-louça também? Lava-louça também. Eu lembro de lava-roupa. Quando eu era pequeno, meus pais terem uma lava-louça Bosch, agora parando pra pensar. Caraca! Aqui no Brasil a gente não atua mais nesse segmento, mas lá fora a marca é muito forte, muito presente. Os aquecedores vocês ainda têm? Então, temos a linha de termotecnologia, que aqui no Brasil também não atuamos mais nesses segmentos. Nos demais países da América Latina, sim. Tem aquecedor a gás, aquecedor solar. Então é uma linha, boilers para aplicação industrial. Nossa, são muito bonitos o produto. Muito bacana. Eu falei, caramba, acho que é o aquecedor de passagem mais bonito que eu já vi na vida. É bonito mesmo. É a pena que a gente não tá mais atuando aqui. Tem cara futurista dele, né? É muito. Porque aquecedor de passagem, né? Aquele fica meio escondido na lavanderia. Lavanderia é um lugar que a gente esconde, né? Normalmente. É fato. Aí coloca um aquecedor lá, a galera coloca de qualquer jeito, mas o de vocês é bonito mesmo. O design dos produtos hoje é fantástico, né, gente? E aí tem um segmento também que a gente não é muito conhecido, que é um segmento de building technology, que nós falamos, uma área de construção, que é sistema de monitoramento, controles de acesso, controle de intrusão, alarme contra incêndio, quer dizer, uma série de aplicações. E ainda dentro desse negócio tem uma linha que talvez seja interessante até para vocês, que é a marca Electrovoice, que é toda a parte de sonorização, microfones, caixas de som, amplificadores, para uso especialmente profissional, tá? Você tá brincando tanto para bandas de música, por exemplo, como também para aplicação em estádios, em casas de show. Você inventou isso agora, Carlos, não. E aí é uma marca do grupo, a Electrovoice. Electrovoice. E tem no Brasil? Tem no Brasil. A gente comercializa. Se você entrar no site, você vai encontrar lá os produtos. Depois eu vou Inclusive, muitos deles estão à venda
venda pela Amazon ou pelo Mercado Livre também. Tá? Que legal! Que são produtos que é mais voltado para aplicação, eu digo, profissional, mas também tem muita gente que curte música, gosta de uma qualidade boa de som e opta pelos nossos equipamentos. Né? Nossa, sensacional, sensacional. Então, hoje, por exemplo, a Bosch, pelo menos no Brasil, ela tem um direcionamento mais para o comércio, para a indústria, do que para o consumidor final. Sim. O consumidor final tá lá porque a marca existe. Tem produtos que são mais acessíveis diretamente ao consumidor final, como nós falamos, ferramentas elétricas, por exemplo, ou esses equipamentos de som que também tem uma linha mais para consumidor final. Mas a grande parte da nossa gama de produtos é voltado para comércio, para profissionais ou para indústria. Eu estava dizendo dos setores, faltou falar de um último setor, que é o setor industrial, onde a gente tem equipamentos para automação industrial. Nossa. E aonde se enquadra, por exemplo, tecnologias para a indústria 4.0, né? Para você trazer essa inteligência para dentro do Parque Fabril. Entendi. Tá? Então a Bosch, além de ser usuária da indústria 4.0, ela fornece tecnologia e serviços para o mercado. Sensacional, sensacional. Assim, isso que eu gosto no Pixel Redondo, porque abre a cabeça de um jeito. Eu imagino que, assim como eu, né, a nossa audiência não necessariamente teria essa visão da marca. Foi o que eu falei do churrasco. Você tá lá. E hoje, aqui no Brasil, como que é a instalação de vocês? É só administrativa, distribuição? Não, nós temos fábricas, né? A gente produz aqui todos esses segmentos que eu falei, por exemplo, ferramentas elétricas, autopeças. A gente produz em Campinas, Curitiba, Pomerode, Santa Catarina, Sorocaba. Olha. E temos uma unidade de serviços em Atibaia também. Então a gente está bem distribuído. E temos uma unidade de serviços em Joinville, que é uma central de serviço. Inclusive, lá em Joinville, nós temos um outro business da empresa que ela não é conhecida, que é sistemas de call center. A gente fornece serviços de call center. A gente tem equipes preparadas para atender call center, por exemplo, de seguradoras, companhias aéreas e afins. Não, Carlos. Então, às vezes, você está fazendo contato com uma companhia aérea e está falando com o atendente do outro lado, esse atendente é um atendente Bosch. Que presta serviço para aquela companhia aérea. Que legal, não tinha ideia disso, cara. É menor. Por isso que eu digo, a diversidade de produtos e serviços que a empresa oferece é muito grande. Nossa, sensacional, sensacional. E hoje, aqui no Brasil, vocês atendem só o mercado brasileiro com essa produção ou também a América Latina como Então, todo? A gente produz aqui para atender o mercado brasileiro e para exportar. Tanto para a América Latina, mas também exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a própria Europa. Né? Então é produção local, mas para uso local e para exportação também. Que legal, sensacional. E tem algum centro de desenvolvimento também no Brasil? Temos, por exemplo, vocês devem saber, a gente fala hoje 95% dos carros que são comercializados são com a tecnologia Flex Fuel. Ele funciona, o carro roda com gasolina, etanol ou com a mistura dos dois. Essa tecnologia foi genuinamente desenvolvida por engenheiros brasileiros. Então o centro de competência para a tecnologia de biocombustíveis e Flex Fuel é em Campinas. Entendi. Aí, por exemplo, isso foi pensado num cenário muito brasileiro e aí foi aplicado aqui, mas isso também pode ser utilizado lá fora. Sem dúvida nenhuma. Tem países já estudando a possibilidade de uso de etanol, por exemplo, a própria Índia, né? E tá pensando nessa linha de usar etanol, porque o etanol é um combustível renovável, né? Ele já atende muito das premissas de descarbonização, de redução de CO2, que é a bola da vez agora na discussão no mercado da mobilidade, como é que eu me livro da emissão de CO2. Então a Europa está indo já para a eletrificação, né, de automóveis, porque eles não têm muita alternativa. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos essa necessidade de migrar para a eletrificação numa velocidade como na Europa, porque a gente tem aqui a solução do etanol, que é um biocombustível, então nível de emissões de CO2 muito mais baixo. Entendi. Entendeu? Então a gente vai fazer uma transição ainda mais lenta para ir para puramente elétricos aqui no Brasil, tá? Imagino isso. A gente tem conversado também com o pessoal da indústria automotiva aqui no Pixel, né? O que eles colocam o carro elétrico é fato, vai acontecer. Né? Agora vai ser no seu tempo, né? Exatamente. Vai ser na infraestrutura do Brasil, pensando nas dimensões do Brasil, né? Considerando a autonomia dos carros, mesmo que hoje, sei lá, na média, quando tem uma alta performance é em torno de seus 400 quilômetros. Então, a própria infraestrutura do país tem que atender essa tecnologia como um todo, né? Com certeza. E no Brasil a gente já tem uma infraestrutura de abastecimento de etanol super rica, né? De norte a sul do país, onde você for, no interior do estado e tal, você tem infraestrutura. Você imagina se montar uma infraestrutura de recarga
de bateria do automóvel elétrico nessa dimensão. É um investimento muito alto e a gente não tem essa pressão, de novo, que eu falei, por redução de CO2, como tem na Europa, que lá são os carros ou a gasolina ou a diesel. Sim. Aqui a gente já tem o flex. Então a gente já está contribuindo muito com essa redução de CO2. E é muito curioso, né, que na própria Europa, né, a geração de energia deles é feita, sei lá, principalmente a partir de carvão, né? E aí é muito louco, você tem que queimar carvão para gerar energia elétrica para poder energizar os carros, Por isso que a gente fala, medir redução de CO2, ela tem que ser do poço à roda. Não adianta você medir só o que sai no escapamento do carro. Sim, você pode ter um carro elétrico que emite zero, mas da onde vem a geração da energia, da eletricidade para alimentar essa bateria? Exatamente. Se ela vem de fontes não renováveis, não limpas, não adianta nada. Você vai estar contribuindo para piorar a situação até. Com certeza. Exatamente. Com certeza. E como que é a relação da Bosch do Brasil com o quartel-general? Como que é a relação do Brasil e a importância do Brasil no negócio global? Tá. Bom, a relação é muito boa, né? O headquarter da Bosch fica em Stuttgart, na Alemanha. Então, lá onde fica o board mundial. E a partir de lá saem as diretrizes globais. Mas é óbvio que essas diretrizes elas têm que ser adaptadas à realidade de cada região. Sim. E a relação com eles é muito bacana. Aqui, nós representamos na região o equivalente a 2,5% mais ou menos do faturamento global da Bosch. Aparentemente parece pequeno, proporcionalmente falando em percentual, mas se você considerar o tamanho, por exemplo, do mercado automotivo brasileiro, a representatividade é a mesma, dentro de um contexto global, né? Então a gente está em linha com esse contexto. Mas o fato da marca estar presente aqui, com essa diversidade de negócios que eu falei para vocês, é extremamente importante para o grupo. Porque nós queremos atender a sociedade aonde ela estiver, né? Então não pode ser porque uma empresa alemã tem que atuar só na Europa ou só na Alemanha. Não, ela quer estar praticamente em todos os países do mundo. A Bosch atua em todos os países do mundo. E eu imagino que, pela sua resposta, a fatia da participação de vocês, por exemplo, com o mercado automotivo, dentro de todas as outras atividades da empresa, seja extremamente importante, não só para a vida da empresa aqui no Brasil, mas no resto do mundo também, né? Com certeza, com certeza. Ainda o mercado automotivo representa para nós na ordem de 65% do nosso faturamento. Caramba! Isso tanto no contexto global quanto no contexto regional. Os demais negócios representam aí 35%. A Bosch, aqui no Brasil, o ano passado nós faturamos 9,2 bilhões de reais. Então é um faturamento bastante significativo, né? Em escala regional é um número bastante expressivo. Como eu falei, representa aí 2,5% do grupo global, mas tem uma importância muito grande aqui para a nossa região. E se trazendo esses números, até queria entender como foi, por exemplo, isso durante a pandemia, porque você está trazendo um dado do meio do momento que a gente estava durante essa crise, né? E como foi as pessoas... Porque muita indústria parou, ou não, o bens de consumo subiu porque a pessoa estava em casa. Muito interessante essa pergunta, Mauri. 2020, que foi o auge da pandemia, né? Foi aquele ano que as empresas pararam por alguns meses, funcionários foram colocados em férias coletivas, teve redução de jornada com redução de salário, teve uma série de aplicações aí de alternativas para poder superar aquele momento crítico. Ainda assim, em 2020, a gente ficou praticamente empatado com o que a gente tinha de negócio em 2019, mesmo com o impacto da pandemia. Agora, 2021, a gente já cresceu significativamente em relação à base de 2019, que foi a base anterior à pandemia. Tenho certeza que foi só de parafusadeira aí, né? Não, o mercado de ferramentas elétricas foi um dos que mais cresceu. Imagina, sem dúvida. Em casa. Impressionante. O que eu conheço gente que reformou a casa, mudou uma prateleira de lugar, pintou não sei o que lá, porque tava todo mundo em casa. Em casa, tudo aquilo, não ia aquela viajar. coisa de eu deixo pra amanhã, eu deixo pra amanhã, eu deixo pra amanhã, não tinha mais o amanhã. Ou não aguento mais esse negócio aqui, deixa eu mudar de lugar. Mas tem outro lance também. No mercado automotivo, o que a gente observa hoje, se você olhar o que está sendo oferecido no mercado para você comprar um automóvel hoje, são produtos mais sofisticados, com um ticket médio mais alto. Então os carros hoje eles já vêm mais equipados, eles vêm com mais tecnologia embarcada, tecnologia de segurança, tecnologia de conveniência, e isso faz com que os produtos que a gente ofereça são produtos de maior valor agregado do que eram no passado, né? Aqueles carros populares mais básicos, eles não tinham esse produto agregado.
incorporado. E agora os carros de hoje passam a ter. Isso para nós também foi um ganho de importância do mercado automotivo muito grande. Entendi. E durante a pandemia, de fato, a produção de vocês também foi afetada pela questão de matéria-prima, esse tipo de coisa? Sim, nós sofremos um pouco. Vocês devem estar vendo na mídia ainda, temos um pouco do impacto da falta de semicondutores. Exato. Né? Melhorou em relação ao ano passado e a primeira metade desse ano, mas ainda enfrentamos essa situação. E hoje semicondutores são aplicados em todas as tecnologias, né? Sim, não importa onde. E aí, onde, pós-pandemia, houve um boom de consumo e com isso fez com que o mercado não tivesse... A demanda foi maior do que a oferta. Sim. Então você vê que às vezes alguns carros deixaram até de ser produzidos por falta de componentes que tinham na sua composição semicondutores. Exato. Agora a situação está se normalizando pouco a pouco aí, né? Vamos ver como é que fica. E houve muito investimento na ampliação da capacidade de produção de semicondutores. A Bosch, inclusive, ela é uma fabricante de semicondutores. Nós temos fábricas na Alemanha só para fabricação de semicondutores. E houve investimento nessas unidades para ampliar a capacidade. Legal. Hoje vocês, você falou que estão, sei lá, na grande maioria dos países, né, atuando, mas a parte fabril de vocês, ela também é localizada na Ásia, como a maioria das empresas? Sim, nós temos fábrica no mundo todo. Né? Então, a Ásia hoje é uma região extremamente importante para o grupo Bosch. Ela passou a ter uma representatividade aí quase de 20%, 25% do total das vendas do grupo. Mas isso não foi só para a Bosch, né? Eu digo, grandes empresas multinacionais também vislumbraram a Ásia como um grande mercado, porque a Ásia é um mercado tanto para consumo local, que é uma população gigantesca, né? E economia pujante, mas também como um polo de fabricação para exportação. Né? E agora a gente está observando o seguinte, com todo esse movimento geopolítico que está tendo e tal, situação na Ucrânia com a Rússia, essa situação também entre China e Estados Unidos, a gente está vendo que os olhares estão se voltando para outras regiões, como por exemplo a América Latina. Então a gente acredita que a América Latina pode se tornar, em breve, uma grande região de oportunidades para a expansão da capacidade produtiva, para fabricar, para exportar para o mundo todo. A gente está apostando muito nisso. E que bom que vocês já estão aqui, já tem unidades fabris aqui. A base está montada. Exatamente. É só crescer, né? É só crescer. Atrair investimentos, né? Porque a gente fala... Hoje em dia, as empresas, elas competem mais com elas mesmas do que com os concorrentes. Por que eu digo isso? Porque na hora de tomar uma decisão aonde que eu vou ampliar minha capacidade de produção, a empresa olha onde é o mercado mais competitivo, que oferece segurança jurídica, que oferece oportunidade para você ter mão de obra qualificada e assim vai. Quando ela olha isso, ela pondera e fala, então eu vou colocar uma fábrica nova no Brasil, vou colocar nos Estados Unidos, vou colocar na Índia. Então, por isso que eu digo, a gente compete com nós mesmos entre as diversas regiões onde a empresa atua no globo. Entendi, olha só, né? É uma empresa global e é assim que funciona mesmo, né? No final das contas, a conta tem que fechar, né? E aí a melhor oportunidade vai ser de acordo com o momento que o planeta está vivendo, né? O planeta está vivendo, exatamente. E aproveita, tirar uma dúvida pessoal aqui. Por favor. A gente tá falando do negócio da Bosch, da maior parte dele ser B2B e tem uma fatia que é B2C. Agora, você na sua posição de liderança de marketing dentro da empresa, como que você divide o seu tempo e o tempo da equipe para comunicação de B2B e B2C, sabe assim? O quanto do seu tempo, da dedicação vai para B2B e o quanto vai para B2C? E como conseguir um equilíbrio legal para que a empresa possa crescer da forma certa em todas as direções? Legal, boa sua pergunta. Nós somos estruturados por divisões de negócios. Né? Então, as divisões de produtos, elas têm um marketing próprio para trabalhar a comunicação do produto ou do serviço. A minha responsabilidade do meu time é a marca. Então, nós trabalhamos de uma forma transversal. É um posicionamento da marca nos diferentes segmentos onde a empresa atua. Eu não faço comunicação específica, por exemplo, nosso time não faz comunicação específica de ferramentas elétricas. Mas se eu quero destacar um atributo da marca e o produto ferramentas elétricas é que o melhor representa aquele atributo, eu faço uma comunicação sobre ferramentas, mas para destacar aquele atributo da marca e não o produto em si. A responsabilidade pela comunicação do produto é da divisão de negócio. Entendi. Tá? Entendi. Então nós estamos estruturados dentro da companhia dessa forma. Então existem os times internos para cada linha. Exatamente. Eu acho que até faz sentido, né? Porque é muito complicado você
gerenciar, né, a comunicação de um produto, sei lá, como uma parafusadeira e ao mesmo tempo, sei lá, um equipamento de automação industrial. Que são mercados distintos, né? Você está falando com públicos distintos. Completamente. Então, assim, você ter expertise na profundidade necessária em todas as áreas é praticamente impossível. Então, por isso que nós estamos estruturados dessa forma, fragmentados de acordo com os negócios que a gente tem. E já que você cuida dessa parte de comunicar a marca, eu queria entender, né, o quão simples ou não, né, é você trabalhar com uma marca que as pessoas já têm um vínculo ou já têm uma associação direta a algo que é robusto, que traz qualidade ou que vai resolver problemas no meu dia a dia, né? Perfeito. Eu queria entender como que é trabalhar isso. Então, isso é bacana, porque assim, esses atributos que você mencionou, por exemplo, qualidade, robustez, já são atributos tão intrínsecos à marca que a gente só tem que manter a comunicação sobre isso. O ponto agora é trabalhar novos atributos que a marca vem alcançando ao longo dos últimos anos. Legal. Por exemplo, toda essa parte de inteligência artificial, sensoriamento, falar que a marca, a gente era muito conhecido como uma empresa fabricante de hardware, né? Produto físico ali. E agora esses produtos estão ficando todos eles conectáveis. Sim. Né? Internet das coisas, incorporar a inteligência própria nos próprios equipamentos. E aí que nós estamos trabalhando muito forte na comunicação para falar, a Bosch, além de ser uma empresa de hardware, ela é uma empresa de software, uma empresa de serviços. É aí onde entra a nossa responsabilidade enquanto área de marketing corporativo. Sim. Trabalhar justamente esses atributos. Vocês têm solução em alguns países para IoT doméstico também, não tem? Tem, então, no caso, por exemplo, que eu estava citando a linha branca já tem hoje soluções inteligentes, onde você tem lá um refrigerador que ele te avisa quando está faltando alimentos, por exemplo. Entendi. Fala, tá faltando, você precisa complementar seu refrigerador com os alimentos. Ele até gera lista de compras, por exemplo. Ou cafeteira, que você deixa programada e avisa, ela já, quando você acorda de manhã, o café já tá pronto. Tá passado, né? Ali. Ou, por exemplo, a linha de ferramentas elétricas, aqui no Brasil nós não temos a linha de jardinagem, mas lá na Alemanha, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, nós temos uma linha de jardinagem Bosch ligada a essa divisão de ferramentas. E tem um sistema, um robozinho lá, que é o cortador de grama automático. E ele é inteligente, ele olha como é que tá o nível da grama e tal, e ele faz isso autogerenciável, entendeu? Muito bacana. Enquanto a galera tá aqui sendo pai de aspirador robô, né? Tem um aspirador robô. Tem aspirador robô, a galera já tá cortando grama, né? Com robô. Sensacional. Exatamente. Isso. Mas eu achei muito curioso, né? Essa parte de conectividade em relação, por exemplo, às ferramentas de uso do dia a dia, né? De você, sei lá, fazer uma medição e aquilo já tá conectado com seu smartphone e te trazer esses dados. Né? Eu achei isso muito legal. A atualização desse tipo de produto, que a gente sempre, sei lá, olha pra ele, parece que ele já chegou no seu limite, né? Ele já chegou no ápice, é aquilo. Acabou. Uma parafusadeira sempre vai ser uma parafusadeira, mas não, ela tem um passo além, né? Mas você sabe que você fez um comentário que me remete a uma lembrança de uma citação do nosso fundador, do Robert Bosch. Ele falava que não tem nenhum produto dele que não possa ser melhorado. Continuamente. Esse conceito de melhoria contínua é intrínseco na organização. Isso vale tanto para os processos da empresa, mas para os produtos também. Então, meu produto está muito bom hoje, está muito bom, mas ele não se esgota ali. O que mais eu posso fazer a partir de então? E justamente com o advindo da tecnologia de software, inteligência artificial e tal, isso trouxe novas oportunidades, né, para serem incorporadas nos produtos. Nossa, muito legal mesmo, muito legal. Fico só imaginando quais são os próximos passos para esses produtos que, por exemplo, que a gente usa, né, como consumidores. Por exemplo, você estava falando de fazer uma medição. Medidor a laser, aí já vai fazer o upload, já vai fazendo a planta baixa no tablet. Tudo interligado, né? Você vai usar a furadeira, ela já vai falando para você quantos milímetros tá perfurando, qual é o material. Nós temos um segmento de agro também. A gente desenvolve tecnologia para trazer mais produtividade no campo. Aqui na região, inicialmente na Argentina, depois nós trouxemos para o Brasil, nós desenvolvemos um sistema de automação das plantadeiras, né? As semeadeiras. Então, como é que funciona? Você coloca essa tecnologia e ela faz um mapeamento do solo e ela faz com que a inserção da semente se dê no lugar exatamente certo, sem ter sobreposição, inclusive na hora que a máquina está fazendo aquela curva. Nossa! Então, você tem uma produtividade fantástica, você não tem prejuízo
na utilização das sementes, por exemplo. Ela é aplicada na quantidade certa, no local certo, para que no final, depois do plantio, você tenha uma plantação super bem equilibrada. Sensacional. Que legal! Isso é por meio de inteligência artificial, sensores que você tem na máquina que identificam como é que está a questão do solo, inclusive a profundidade que você tem que plantar a semente. É fantástico. Nossa, sensacional. Fantástico. E eu queria entender como que funciona também a parte de vocês e se existe algum tipo de programa, Carlos, porque aqui no Brasil a gente acompanha, a gente vive aqui, né? A gente olha a nossa volta e a gente sabe que uma deficiência no Brasil é a educação. E se a gente for ainda mais nichado, a educação tecnológica é um problema gigante. Só que os produtos, né, que você está trazendo aqui pra gente, eles estão ficando cada vez mais tecnológicos, né? Como que fica esse papel, por exemplo, para vocês têm algum programa para ensinar as pessoas a utilizar o produto de vocês, já que eles estão se desenvolvendo por um outro caminho, como você mesmo disse, deixando mais de ser hardware para ser mais software, né? Existe um trabalho desse? Existe um trabalho. Vou te responder de duas formas. Primeiro, olhando o consumidor, né, o usuário do nosso produto. Sem dúvida, a gente tem um programa de treinamento, de capacitação, mas eu digo que essas tecnologias, elas vêm de uma forma tão natural, tão intuitiva, que não causa dificuldade pro usuário, né? Perfeito. Lógico, aqueles produtos que são mais técnicos, que são usados por profissionais, você tem que ter uma preparação, uma qualificação maior dessas pessoas. Mas aquele que é voltado para o usuário é tão intuitivo, se o cara ler aí o manual ou assistir um vídeo, um tutorial, ele já consegue adquirir o conhecimento, né? Legal. Mas você tocou num assunto que me gerou a oportunidade de explicar aqui. Nós temos investido muito na formação de jovens. Perfeito. Nessa área de tecnologia. Hoje nós temos o que nós chamamos lá de Talent Academy, uma academia de talentos. Nós temos hoje 100 jovens participando, entre meninos e meninas, participando da qualificação para saírem formados na área de TI. E a ideia é que esses jovens sejam aproveitados dentro da própria corporação. Porque a gente chegou a uma oportunidade gigante depois da pandemia, de você ser, aqui no Brasil, um hub de produção de software para o Grupo Bosch no mundo. Que legal. Entendeu? Aqui a gente tem gente competente, é só uma questão da gente dar oportunidade para poder formar esses jovens e qualificação dessa mão de obra, né? Então nós temos isso tanto nessa Talent Academy, como também nos programas que a gente faz por meio do Instituto Robert Bosch. Nós temos um braço social da empresa, que é o Instituto, do qual eu também tenho o prazer de fazer parte do Instituto, e a gente desenvolve programas de qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. Aí temos meninos e meninas que participam dos nossos programas e a gente forma tanto para a área industrial como também para a área de serviço e para a área de TI. Então, a ideia é dar uma formação, primeiro, socioemocional para esses jovens, que eles precisam ter um apoio do lado socioemocional, e, em paralelo, você prepara a qualificação profissional para inseri-lo no mercado de trabalho. E isso é muito legal, né? Porque vocês estão, na verdade, retroalimentando o próprio ecossistema de vocês. Exatamente. Faz todo sentido. Não, eu preciso de uma mão de obra qualificada, eu já estou estabelecido aqui, eu já tenho uma estrutura fabril, eu preciso que as pessoas aqui à minha volta se desenvolvam junto comigo, né? Isso impacta diretamente em como a sociedade se percebe a marca também. Sem a dúvida. sociedade em volta ali está sempre feliz que a Bosch está ali perto, porque percebe que ela está cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas, cuidando das comunidades, né? E essa formação de mão de obra do Instituto, por exemplo, uma parte fica na empresa, mas a outra parte ela vai para o mercado de trabalho, para outras organizações, já numa mão de obra já preparada, pronta para trabalhar, com o mindset da cabeça dessas pessoas muito bem formados. Isso é bem bacana, entendeu? Não, isso é muito legal mesmo. E é claro, sabe, Maurício, só para complementar, que é evidente que quando você dá oportunidade, especialmente para essas pessoas que vêm de uma condição mais crítica, do ponto de vista social, dá oportunidade, impressionante como o efeito transformador que isso tem. Exato. É gigantesco. Exato, não, isso. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né, que a Bosch tem um programa como esse aqui no Brasil, porque é isso que você falou, você tá plantando uma sementinha ali, aquilo vai mudar a realidade daquela pessoa e das pessoas à volta daquela pessoa. Contamina de forma positiva. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então é uma oportunidade que mudou o destino daquela pessoa porque ela simplesmente teve acesso à educação, uma educação que vai qualificá-la para um mercado de trabalho, para que ela se transforme.
dali pra frente as gerações vão ser diferentes para aquela família. Exatamente. É realmente maravilhoso. Fico muito feliz bacana, mesmo. Legal. E esse trabalho ele é feito em qual unidade, em qual região? Em todas as localidades. Nós temos o Instituto Robert Bosch tem uma sede em Campinas. Sim. E tem uma outra unidade em Curitiba. Mas os projetos que a gente desenvolve em todas as localidades onde a Bosch está presente. Como é que a gente atua? Com parcerias. Por exemplo, Senai é um parceiro importante, o SESI é outro parceiro importante, mas a gente conta muito com o trabalho de voluntários. Então, nós temos uma campanha muito forte de colaboradores para atuarem como voluntários nos programas do Instituto. E a adesão é incrível, cara, é incrível. A gente tem ali muitos colaboradores da Bosch que compartilham o seu conhecimento em prol desses jovens. Inclusive a empresa permite para alguns programas que a pessoa utilize dentro da sua jornada de trabalho, dedique lá 1, 2, 3 horas para poder fazer o trabalho voluntário junto aos jovens. Nossa, muito legal isso, porque querendo ou não, é uma pessoa que já tem experiência de mercado, né? É diferente às vezes, sei lá, de uma universidade ou só de uma escola técnica, né? Ele pode aprender ali a parte técnica, mas o mercado é de quem tá ali dentro, a prática, né? É o dia a dia. É o dia a dia. Você poder compartilhar isso transforma aquele conteúdo muito mais rico, a pessoa sai mais preparada. E outra, para você reter a atenção desses jovens, não é fácil hoje em dia, gente. Vocês sabem disso, né? Com o arsenal que a gente tem aí de infraestrutura de comunicação, você reter a atenção desses jovens, se não for uma coisa muito prática, que ele consiga ver aquilo, como é que ele vai exercitar aquilo no dia a dia, você não consegue atrair a atenção desse jovem. Então, você transmitindo conhecimentos práticos e até dando aulas práticas para ele, é onde você consegue ter esse sucesso. E um contato humano, né? Contato humano, né? E você contou um pouco da sua história aqui pra gente, né? Você falou que começou na estagiário, né? Estagiário, Isso é uma política comum da empresa de pegar e fazer a pessoa crescer ali dentro? Bem comum. Nosso turnover, a rotatividade pessoal é muito baixa na Bosch. E a grande massa dos nossos executivos hoje na empresa vem de programas ou de estágio, ou de trainees, ou até de aprendizagem. Olha só. Nós temos colegas lá que começaram na escola nossa de aprendizagem industrial lá, que nós temos em parceria com o Senai. E de lá fizeram carreira. Né? Lógico, também tem alguns profissionais que vieram do mercado já formados e tal, mas não é a grande maioria. A grande maioria é formação dentro da própria casa. Isso é muito legal, né? É difícil a gente ver, né? Isso hoje em dia, todo esse processo de você realmente vestir a camisa, permanecer e crescer dentro da própria empresa, né? Isso é muito eu vejo isso muito na cultura alemã mesmo, assim. Nas empresas alemãs, sei lá, ao contrário. Não é uma crítica, tá, gente? Mas cultura corporativa alemã é diferente da cultura corporativa americana, por exemplo. Sim. E eu compartilho histórias de pessoas que trabalham em empresas que têm a cultura corporativa alemã, e essa questão de ter uma carreira longa e tudo mais, acaba sendo maior na empresa com a cultura corporativa alemã do que na americana. Ou é só a percepção minha? Não, eu acho que você está correto na sua análise, e o bacana é que quando você tem uma empresa do porte da Bosch, que atua em diversos setores, como nós falamos, você pode trilhar carreiras lá dentro das mais diversas formas possíveis, né? Então não é uma empresa de um produto só. Sim. Então ela gera atratividade interna para que essas pessoas fiquem lá. E lógico, tem que ter a questão da identificação dos valores da pessoa com os valores da empresa. Isso também é um outro forte fator de retenção. Né? Quando se casa os dois valores ali, não tem conflito, aí você retém essa pessoa, né? Show. E existe intercâmbio entre unidades da Bosch? Muito. Nós temos vários brasileiros que estão atuando em diversas localidades pelo mundo. Temos brasileiros nos Estados Unidos, na Alemanha, na Turquia, na China... e América Latina mesmo. Então, e também estrangeiros que vêm atuar aqui conosco, passam um período conosco aqui. Inclusive no nosso programa de estágio, né? Muitos estagiários, depois que estão lá na Bosch, terminando o programa deles aqui, eles podem ser efetivados ou não. E muitos buscam a oportunidade de complementar seu estágio em unidades da Bosch fora do país. Olha e que legal. Vários conseguem. Vários sensacional. Conseguem. É muito bacana. Porque já vira um intercâmbio cultural, inclusive. Cultural, exatamente. Isso faz com que o profissional volte com uma bagagem muito maior sobre a empresa, sobre a própria cultura, porque quando você vai para um outro país, conhecer outro país, na verdade você se conhece muito mais, porque se você só conhece a sua própria cultura, você não tem noção do que é a sua cultura. É verdade. E quando você conhece uma outra cultura, tem esse choque... Você olha de fora, né? Você consegue falar, nossa, então eu faço isso. Mas eles não fazem. Então eu faço isso lá. E isso também é um aprendizado gigantesco. Abre a cabeça. Abre a cabeça. Demais, né? demais.
E aproveitando que a gente tá falando de choque cultural... Você não vai pedir emprego pra ele não, né? Aproveitando aqui, ó. Não, aproveitando que a gente tá falando de choque cultural e tudo mais... Tem alguma particularidade do público brasileiro, do consumidor brasileiro, seja o B2B ou B2C, que você acha que é legal compartilhar com a gente? Eu teve que explicar pra Alemanha. Então, aqui no Brasil, é assim, a gente precisa fazer isso. Olha, voltando ao tema da trabalhar marca, né? No passado, a gente tinha uma orientação da matriz muito trabalhar os features, né, os benefícios ali do produto. Então era uma comunicação mais técnica, né? Você fazia um marketing mais de falar o que o produto oferece. É uma empresa alemã de engenheiros, né, gente? Tá, perfeito. Vamos lá. Perfeito. Mas aqui no Brasil, a gente sempre falou para os colegas da Alemanha, olha, me dá liberdade que aqui eu tenho que humanizar um pouco mais essa, né? O consumidor tem interesse em saber os features do produto? Tem, mas ele quer saber como é que isso vai interagir no dia a dia da vida dele e tal, né? Então a Alemanha sempre nos deu essa liberdade da gente trabalhar mais essa parte de humanização. E agora, lá mesmo na Europa, eles também estão convertendo para essa linha de comunicação mais humanizada e menos técnica e mais humanizada. É uma transição que não é fácil, porque como você falou, uma empresa que tem a formação predominante de engenheiros, né? É um mindset completamente diferente. Eu tô dizendo isso, gente, não é preconceito não, isso é conceito. Eu estive na Alemanha cercado por engenheiros durante um bom tempo, então assim, conheço uma galera lá, não fui para Stuttgart, mas eu conheço a galera ali mais ao sul, de Friedrichshafen ali, aí eu conheço uma galera. Então... Mas você sabe que ele é bacana. Nós, como somos uma empresa de origem alemã, estando no Brasil, a gente consegue compor o melhor dos dois lados. Sim. Quer dizer, a disciplina alemã, o foco, né? Isso é muito importante. E ao mesmo tempo trazer a flexibilidade e essa parte mais humanizada, que é natural da nossa região América Latina. Sim, da nossa cultura. A nossa cultura brasileira e latino-americana, de forma geral. Né? A criatividade sempre tá ali, né? Criatividade impressionante, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque eu fiquei curioso sobre o Bosch Life. Você podia falar um pouquinho sobre o programa? Esse é o nosso programa de previdência privada. Nós temos dois programas. Nós temos a Prev Bosch e o Bosch Life. A Prev Bosch existe desde a década dos anos 80, né? Só que era um programa que era exclusivo. Só a Bosch fazia um aporte mensal. Desculpa te interromper, eu acho que agora é a hora que a gente vai se interessar em pedir Eu acho que agora... Mas vamos lá, continua. Então, a Bosch faz um aporte mensal na conta do colaborador, uma visão previdenciária, né? Ele passa a usufruir daquele recurso quando ele se aposentar, lá na frente. A questão de uns 4 anos mais ou menos, nós criamos um outro programa que é o Bosch Life. A diferença entre o Prev Bosch e o Bosch Life é que o Prev Bosch, o colaborador não podia fazer um aporte do lado dele, era só a empresa que fazia. O Bosch Life não, o colaborador faz o aporte e a empresa dobra esse valor na conta dele, entendeu? Então os novos colaboradores passaram a ter o Bosch Life. E a ideia é que depois de um período de trabalho, né, dentro da organização, ele tenha lá um saldo acumulado que vai trazer para ele uma tranquilidade no momento que ele for para a aposentadoria. Isso é muito legal, né? Uma preocupação, porque isso... acho que, principalmente pensando no público brasileiro, até América Latina, imagino que isso deva refletir de certa maneira. A gente sempre está preocupado com o hoje, com o agora, por sermos um país pobre, é isso, né? A gente às vezes tem que vender o almoço para comprar janta e a gente nunca tem essa cultura, não tá na nossa cultura pensar em fazer uma caminha a longo prazo, porque eu não sei se eu vou estar vivo no dia seguinte, né? Sim. A realidade do brasileiro é essa, né? E saber que a empresa tem essa preocupação de trazer essa educação financeira, pensando em gerar essa oportunidade da pessoa ter uma vida tranquila quando ela resolver se aposentar, cara, isso é fenomenal. E é o que você falou, né? Quando a pessoa é muito jovem, ela acha que está tão longe do campo de visão dela que ela não se preocupa com isso. Só que quanto mais cedo ela fizer essa economia, melhores resultados ela vai ter no momento que ela for aposentar e for usufruir desse recurso, né? Então essa questão de educação financeira é extremamente importante. A gente faz muitas palestras lá para orientar os nossos colaboradores da importância de ter uma boa gestão financeira dos seus recursos. Se vocês já fizeram o Bosch Life para terceiros, para prestador de serviço. Ainda não. A gente pode conversar. Quem sabe no futuro, né? Falar de uma parceria aí. Muito bom. Carlos,
sensacional poder ouvir a sua história, ouvir um pouco sobre a Bosch, entender o quão gigantesca é a Bosch. Quanto a gente aprendeu, né, nesse bate-papo. Exatamente, que ela não tá só naquele produto, na parafusadeira ali da minha casa. Também, né? Está. Sim. Você sabe, Maurício, esqueci de até fazer um comentário interessante. Você tá falando da organização, né? Eu falei, é de origem alemã. Sim. Só que ela é uma empresa de capital fechado, cuja a detentora principal desse capital é a Fundação Robert Bosch. Olha. Não é uma empresa que está com ações na Bolsa de Valores. Não sabia disso. Então, a forma de pensar da corporação, ela é sempre no longo prazo. Não tem aquela pressão do resultado a curtíssimo prazo. É um resultado a longo prazo. E assim eu digo, todo o que a empresa gera de recursos tem dois caminhos. Grande parte volta para a própria empresa, porque é uma empresa de alta tecnologia que precisa estar investindo reinvestir. muito. Sim, reinvestir. E a outra parte vai para a sociedade. Né? Então, na Alemanha tem a Fundação Robert Bosch, aqui no Brasil nós temos o Instituto Bosch. Então, é uma empresa que tem um conceito muito diferenciado, muito sui generis no mercado. Não é comum você encontrar uma empresa assim. E isso é um fator de retenção forte, que as pessoas veem lá dentro essa questão do lado mais, né, não tão ali do dia a dia dos negócios, mas esse lado mais humanizado, mais preocupado de fato com a sociedade. Né? Isso se conecta diretamente com o propósito. Porque você vai trabalhar todos os dias sabendo que seu trabalho impacta diretamente, não só através do produto e serviço na vida das pessoas, mas que você sabe que a empresa vai gerar um impacto positivo na sociedade, nas pessoas à sua volta, né? É isso aí. Tanto é que o nosso slogan da marca Bosch, você deve ter visto, é tecnologia para vida. Quer dizer, a tecnologia, se ela não é voltada para melhorar a vida das pessoas e do planeta, ela não tem sentido. Tecnologia por tecnologia que não vai trazer um ganho para as pessoas e para o planeta, né? Não tem sentido. É muito legal ouvir isso, Carlos, porque a gente sempre fala isso da forma como a gente enxerga, por exemplo, a Rede Geek. Nossa empresa. A nossa empresa, a gente fala, normalmente as pessoas falam, qual é o CNPJ? Na verdade, a gente não tem CNPJ, a gente tem razão social. Qual é a razão social da Rede Geek? O que a gente está fazendo, não por nós como empresa, não pela empresa para ela crescer, mas para as pessoas que estão à nossa volta, pela sociedade. Nossa missão, né? Com a nossa missão. Então, é a razão social da empresa, exatamente isso. E isso conecta muito com a gente. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui contando essa história, porque faz parte. Eu fico feliz das pessoas poderem ouvir isso e olhar para a marca de uma outra forma. Eu acho que a gente atinge nosso objetivo como Rede Geek e como Pixel Redondo, que é fazer as pessoas olharem para a marca de uma outra forma. E o trabalho que vocês fazem é fantástico, porque você levar esse conhecimento para sua audiência, cara, né? Normalmente a gente vê aí os canais tradicionais muito presos a falar mais do negócio, sim, né? Do produto e tal. Eu acho que é bacana essa abertura que vocês dão para a gente falar um pouco de um espectro mais amplo. Sensacional. Né? Como você falou, por trás de uma organização tem pessoas, tem gente, tem cultura. Isso tem um valor gigantesco. Exatamente. Né? Um valor gigantesco. E isso está aplicado, de certa forma, naquele produto que o consumidor usa. Que foi feito com aquele carinho, com aquela atenção, com essa preocupação social, com a preocupação ambiental, né? A pauta do dia hoje, o ESG, né? Sim. E nós somos extremamente engajados com o tema da pauta do ESG, né? Isso está no DNA da empresa. Não faz sentido, de novo, você fabricar alguma coisa que não seja de uma forma limpa, né? Preocupada com a sustentabilidade e que não traga benefícios efetivos à sociedade. Tem que trazer. Muito bom mesmo, fico feliz demais da gente ter gravado esse episódio. Bacana. Se você quiser deixar um último recado para nossa audiência. Eu quero agradecer primeiro mais uma vez a oportunidade, o convite de vocês para estar hoje aqui, bater esse papo super legal, né? E dizer que a Bosch está aberta, né? Aberta para quem quiser trabalhar lá, para quem quiser consumir os nossos produtos. É um prazer e estou aqui à disposição para outras oportunidades que possam surgir para a gente bater mais papo ainda sobre esse assunto. Com certeza. Quem sabe na próxima temporada a gente volta com você para você atualizar sobre as novidades da Bosch. Com certeza, será um prazer. E só para complementar, o produto que eu falei é o detector 150, que é o que pega quando dá água. Fica atenta, eu pesquisei. Sabe no detalhe. Bacana. Muito bom, muito obrigado. Valeu, obrigado, gente.